para curvarem suas cabeças e vamos falar com o Senhor. Ó Deus, essa noite nós queremos pedir ao Senhor, meu Pai, que nós estejamos atentos à Tua palavra que o Senhor tem nos dado, ó Deus, para trazer como alimento a este aprisco. Então, meu Pai, que o diabo não venha roubar nada de ninguém nessa noite, que ele não venha tirar, Pai, a atenção do foco que é a Tua palavra. Ó Deus, que diminua eu, mas que Cristo cresça, meu Pai, que o Espírito Santo, Pai, se manifeste aqui neste lugar. Ó Deus, nós queremos Te adorar e Te louvar. Por isso, meu Pai, eu Te peço que em nome de Jesus, tudo aquilo, meu Pai, que veio aí acompanhando, tudo aquilo que veio trazendo divisão, tudo aquilo que veio trazendo contenda, tudo aquilo que veio trazendo separação, nós queremos repreender agora em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra nessa noite nos mostre quão grande é a fidelidade do Senhor. Ó Pai, esteja conosco. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Eu convido que cada um abra a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo de número 6. E hoje nós vamos ter uma ministração um pouco mais específica, então é preciso que você esteja atento para que você entenda aquilo que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Nós iremos passear aqui um pouco na palavra sobre 3 situações, e se você estiver atento, você verá. Hoje eu não gosto, de pregar por esboço, não gosto, não me sinto muita vontade, mas foi necessário anotar algumas coisas aqui para que eu não viesse a esquecer durante a ministração. Então nós estaremos usando aqui a minha cadernetinha para lembrar algumas coisas aqui da palavra que o Senhor me deu na madrugada de sábado, por volta das 3 da manhã. Eu despertei e o Senhor falou comigo neste texto aqui, Josué capítulo de número 6, que diz a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Quantos dias? 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Quantas vezes? 7. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém,
ao povo ordenou Josué, dizendo: não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Por quantos dias? 6. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Quantas vezes? 7. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe. Quem viverá? A prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Guardai-vos das coisas o quê? Condenadas. Do que, irmãos? Condenadas. Para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém? Podeis nos assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, essa história vai falar sobre a destruição de Jericó. E na madrugada de sexta para sábado, por volta das 3 da manhã, eu acordei e senti a necessidade naquele momento de levantar e orar ao Senhor. E fui para a sala, onde comecei a falar com o Senhor, e o Senhor foi ministrando ao meu coração esta palavra. E eu abri o celular na hora e li esse texto, e o Senhor foi ministrando ao meu coração fatos importantes desse texto. Uma das coisas importantes que nós vemos nesse texto é que o Senhor, ele fala para Josué que ele entregaria a cidade nas mãos dele, na mão do povo de Israel. Mas para que isso acontecesse, haveria de se fazer uma situação ali naquele lugar, ia acontecer algo ali. E a primeira coisa que o Senhor explica para Josué, que a cidade, que eles deveriam rodear a cidade por 6 dias, uma vez por dia. Então nós vemos aqui que a cidade deveria ser circuncidada, deveria ser rodeada ali uma vez por dia durante 6 dias. A segunda coisa,
deveriam haver 7 sacerdotes, 7 trombetas de chifre de carneiro que iriam adiante da arca, a arca da aliança. Todas as vezes que o povo de Israel ia para a batalha, a arca ia também. A arca era a presença do Senhor ali. A terceira coisa é que no 7º dia eles iriam rodear a cidade 7 vezes. Então a primeira, eles iriam rodear durante 6 dias uma vez, e no 7º dia eles iriam rodear a cidade 7 vezes, e os sacerdotes iriam tocar as trombetas. Só que durante os 6 dias que eles rodearam uma vez, eles deveriam fazer em silêncio. Não era para eles falarem nada. Josué ordena para eles: não fala nada, não é para gritar, não é para que se ouça a voz de vocês. E aí o que acontece? Aqui nós vemos uma precedência, porque a palavra vai dizer que era para que a trombeta fosse tocada longamente, e o povo deveria gritar, e o muro da cidade viria abaixo, e o povo subiria nele. Então, para que acontecesse aquilo que o Senhor havia falado a Josué, era preciso seguir à risca aquilo que o Senhor havia dito. E a isso, nós temos um nome que nós damos a isso. E qual é esse nome, meus irmãos? Obediência. Quando o Senhor te fala, faz desse jeito, não adianta você querer fazer para cá, nem fazer para cá, é do jeito que o Senhor falou, porque o resultado vai vir mediante a obediência que você teve com a determinação do Senhor. Se o Senhor falou para você, vai até Divisa Nova, passa por esse caminho aqui e tal, porque por esse caminho aqui eu tenho algo a fazer aqui por esse caminho. Não adianta você querer dar a volta lá para o Machado, para não sei aonde lá, para dar a volta lá, porque Deus não tem nada para lá, Deus tem aqui. Então, se Deus tem algo para fazer na vida de quem quer que seja, mediante a obediência, aquilo que Ele falou, é aquilo que vai ser. Deus não há de mudar os planos, porque Ele já deu aquilo que é para ser feito. E a palavra diz que Deus não faz nada sem que antes revele a quem? Aos seus profetas. E a palavra do Senhor vai dizer que eles rodearam durante 6 dias, uma vez por dia, e voltavam para o arraial. No outro dia eles iam de novo, no segundo dia, no terceiro dia, rodeavam e voltavam para o arraial, em silêncio. Porém, na madrugada do 7º dia, quando a alva começa a clarear, o que eles fazem? Eles vão à arca, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas, e eles vão tocar aquele chofar ali, aquelas trombetas. E ao tocar, Josué fala: agora gritem. E eles começam a gritar. E detalhe, as muralhas de Jericó eram intransponíveis. A palavra vai nos dizer nos primeiros versos que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o que acontece? Aquelas muralhas eram intransponíveis. Mas quando o povo obedece o que o Senhor fala, os sacerdotes estão ali, o povo marchando em volta da cidade 7 vezes, e quando Josué fala para eles gritar, e as trombetas são tocadas continuamente, os muros vêm abaixo. Detalhe, a palavra vai nos dizer que o muro vem abaixo, o muro não cai nem para trás e nem para frente, o muro cede. Isso quer dizer que ninguém, por mais poder que tenha, por mais autoridade que tenha, se sustenta na frente de Deus. Nós vemos aqui, o pastor Fernando pregou aqui, que quando Golias tomou aquela pedrada na testa, ele caiu para frente. Lembra que ele pregou isso aqui? As muralhas, elas não tombaram nem para trás e nem para frente, elas simplesmente sucumbiram, elas caíram. E o povo subiu e entrou na cidade.
Só que o Senhor havia dado uma outra ordem também para Josué: nada do que é condenável, nada do que é condenado, vocês peguem nada daquilo ali, mas o ouro, a prata, o ferro e tal, tudo isso vai para o tesouro do Senhor. Ou seja, iria para Israel. Eles podiam pegar todos os despojos de guerra, porém iriam matar a todos ali, homens, velhos, bois, jumento, tudo isso. Mas o ouro, a prata, tudo isso eles pegariam. E a palavra do Senhor nos fala, nos mostra que a obediência que Josué, na ordenação do povo, que só gritasse quando ele ordenasse. O povo só gritou quando Josué falou: agora é o momento, gritem. E eles gritaram. Mas nós temos que entender algo. Muitas das vezes, na nossa vida, trazendo isso para a nossa vida, a gente quer gritar com o que é espiritual. E o Senhor muitas das vezes quer tirar de você situações da tua vida. E aí você é um cordeiro. Alguém, você já deve ter visto pessoas falarem assim: fulano de tal é um leão na internet, mas na frente ele é um gatinho. Quantas vezes nós, na oração, nós não determinamos, nós não usamos da autoridade que Deus nos deu para enfrentar aquilo que estamos passando, e queremos colocar na conta de Deus os nossos problemas, queremos colocar na conta de Deus os nossos fantasmas, queremos colocar na conta de Deus as nossas fraquezas, queremos colocar na conta de Deus situações que só estão acontecendo pela nossa desobediência. Se o povo não obedecesse, aquelas muralhas continuariam sendo intransponíveis, não para Deus, mas para o povo. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. A palavra vai nos dizer que no 7º dia eles madrugaram. Quantas madrugadas, irmão, você só passa dormindo. E eu vou dizer para você: a madrugada é momento de batalha. Quem tem o costume de ir para a madrugada orar, sabe que madrugada é batalha espiritual mesmo. É a hora, meu irmão, que, como diz o outro, o acesso está mais liberado ali. Então a noite não foi feita só para dormir. Para nós cristãos foi feita também a hora de buscar. E quem foi o maior exemplo da madrugada? O próprio Jesus. Quantas vezes ele não estava no monte orando na madrugada? Quantas vezes ele não estava lá orando nas madrugadas, enquanto os discípulos estavam lá cochilando, dormindo, e ele lá falando ao Pai? Aí eu me pergunto: Jesus veio nessa terra como homem, mas ele não deixou de ser filho de Deus. Será que haveria necessidade dele estar ali orando? Se eu não me engano, João 17, eu acho que é João 17 mesmo, vai dizer da oração sacerdotal que Jesus faz pelos discípulos. Ele estava ali orando pelos seus discípulos. Então, amados irmãos, a palavra vai nos dizer que na 7ª vez que eles rodearam a cidade, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Então, na hora que Josué fala para o povo gritar, ali é sacramentado aquilo que Deus havia falado: eu entregarei a cidade na mão. Só que tem um personagem nessa história que pouca gente fala dela: Raabe. Porque o Senhor determinou que todos ali fossem mortos, inclusive os animais, que se pegassem os despojos, mas o que era condenável não era para pegar, para que o arraial não fosse contaminado, para que o arraial não fosse exposto. A palavra correta não é essa não. A palavra está falando aqui, vê se acha aí para mim, Vanessa. Porém, coisas consagradas, porém, mas fiquem longe das coisas consagradas,
não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Então, se eles tocassem naquilo que era condenável, aquilo que era sacrificado e etc., eles trariam sujeira, condenação para o acampamento de Israel. E agora nós começamos a pregar. Agora nós vamos entrar na pregação propriamente dita. Porque essa história toda aqui, ela acontece pela coragem de uma mulher chamada Raabe. Por que Raabe é um dos personagens centrais dessa história? Josué capítulo 2. Ela faz uma coisa que ela acha graça diante de Deus. Eu creio que foi isso que aconteceu. Porque Josué, ele manda 2 espias até a cidade de Jericó. E ele enviou secretamente 2 espias para de Sitim, 2 espiões. E lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Isso você deve pensar, mas vai. Eles vão de espião, vão para a casa da prostituta. Mas Deus tem um propósito para tudo. E muitas das vezes o meu entendimento, o seu entendimento, não tem nada a ver com o entendimento de Deus. Muitas das vezes Deus vai fazer coisas que nós não vamos entender, e nós vamos querer julgar, mas não cabe a mim ou a você julgar o que o Senhor determinou, porque o Senhor não vê só até ali na porta, Ele está vendo muito lá na frente. O Senhor visita a eternidade passada, visita a eternidade futura. Nosso Deus não está preso a tempo, e nós precisamos entender isso. E a palavra vai nos dizer, passa para mim, todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Alguém viu esses 2 homens lá. E por que eles reconhecem esse homem? Porque em cada lugar que você vai existe uma característica. O povo é característico. No falar, no usar uma roupa, em alguma coisa. Se chegar alguém aqui dentro da igreja que nós nunca vimos, esse cara não é daqui, nós nunca vimos esse camarada aqui, essa mulher não é daqui, a gente já percebe isso. E aí a palavra vai dizer o seguinte: diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe. Há um detalhe aqui, o rei conhecia Raabe. E Raabe era o quê? Uma prostituta. E o rei manda um recado para ela dizendo: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Agora imagina, Jericó era uma cidade. Vamos supor que Jericó tivesse 100 mil habitantes. E ali ela estava toda cercada pelas muralhas, intransponíveis aquelas muralhas. Aqueles homens deram um jeito de entrar lá. E o rei ficou sabendo que aqueles homens estavam lá. Imagina um boteiro cercado e chega alguém lá da divisa nova aqui e tal, para espionar aqui. Ele teria que andar toda a cidade para saber o que tinha ali, onde é que tinha guarda, onde é que tinha isso, onde é que era o quartel, onde que era o banco, onde é que era não sei o quê, onde é que tinha dinheiro, onde era o caçador. Ele teria que andar, concorda comigo, sim ou não? E teriam que andar para descobrir o que estava acontecendo, aonde que eles poderiam ter uma brecha. Passa. Mas a mulher que tinha... Peraí, você passou. Volta no 3 aqui. O rei de Jericó, ele avisa para Raabe entregar, falar onde é que estão os camaradas que entrou na casa dela. Só que olha o que Raabe faz. Mas a mulher que tinha os 2 homens
respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Raabe manda esse recado para o rei. O que Raabe estava fazendo ali? Raabe, ela fala para o rei que realmente os homens tinham vindo, mas que ela não sabia de onde eles eram. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcance. Raabe fala, manda avisar ao rei: ó, vocês correm atrás deles aí, que de repente vocês ainda acham eles, porque na hora de fechar a porta eles partiram e tal, e foi embora. Agora vem o lugar, vai lá. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Ou seja, Raabe salva a vida dos dois espias. Ela salva a vida deles, porque eles iam morrer. Com certeza eles iam morrer. Passa. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. A porta que ele está falando aqui é da cidade. Passa. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. A prostituta Raabe sabia que Deus havia dado aquela terra para Israel. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Por que eles estavam apavorados? Porque eles sabiam que guerrear contra Israel era praticamente uma sentença de morte, principalmente quando Israel estava em total fidelidade ao Senhor. Porque Israel só perde batalhas quando a idolatria entra no meio do arraial, a mentira entra no meio do arraial, e essas coisas aí Israel perde batalhas. Mas quando Israel estava firme no Senhor, Israel não perdia uma batalha. Passa. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. A história. Raabe conhecia a história. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sihon e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Aniquilar é destruir, é acabar, é não sobrar nem pó. Passa mais. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A prostituta Raabe, ela diz que o nosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. O que ela quer dizer com isso? Que poderia fazer o que quisesse, Deus estava na frente daquela peleja, e a cidade já estava toda apavorada. Passa mais frente. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro. O que Raabe faz? Raabe, ela pede ao Senhor, ela pede aos dois espias que garantam que a família dela será salva na destruição. Naquele momento, ela já sabia que Jericó seria destruída. Só que aí existem algumas características que é interessante a gente falar. O significado do nome Raabe é insolência, pessoa insolente, podemos dizer, talvez desrespeitosa. O caráter de Raabe foi uma grande pecadora, porque a palavra não refere a Raabe como a mulher
que livrou os espias da morte. A palavra se refere a Raabe como a prostituta, pecadora. E diante daqueles homens daquela cidade ali, vários haviam se deitado com ela lá, e etc e tal. Então ela vivia em pecado. E obviamente o Senhor quer nos mostrar aqui que o Senhor não precisa daquele que tem uma estrela no ombro, daquele que tem uma coroa na testa. Não, o Senhor pode usar sim o improvável, aquele que você pensa que não é nada. O Senhor pode levantá-lo e fazer dele rei. O Senhor pode usar aquele que você acha que é o seu maior inimigo, ser o seu maior aliado. O Senhor pode fazer essas coisas. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Ele é que sabe. E a palavra vai falar sobre o perigo, a ameaça do juízo sobre Jericó. Era o grande perigo para Raabe, porque eles iam entrar lá para matar todo mundo, eles iam detonar todo mundo. E a palavra vai nos dizer também da advertência recebida. Os mensageiros de Deus falaram com ela. O negócio é o seguinte, está lá no texto, depois quem quiser entender mais, leia o capítulo 2 lá. Eles vão falar para ela o seguinte: não, nós vamos usar de complacência assim com você. Você vai pendurar aqui um cordão, assim, se assar, tal, e nós vamos voltar. Se você não nos denunciar, o nosso juramento está feito aqui. Ninguém toca na tua família se você não nos denunciar nem nada. O juramento permanece. E esse cordão vai estar pendurado aqui na janela da tua casa. Ninguém toca na tua família. Porém, se você nos denunciar, ou se o cordão não estiver aqui, qualquer um da tua família que sair aqui será passado ao fio da espada. Então eles avisaram a Raabe: Raabe, você foi bondosa conosco, você nos ajudou, e nós vemos isso. Ninguém de Israel tocará em você, ninguém da tua família. Porém, nós precisamos de estabelecer isso aqui entre eu e você. Para mim, eu vejo isso como o quê? O que a minha palavra falou é uma vez só, não vai voltar atrás. Se eu combinei com você, está combinado com você. Fechamos esse acordo, beleza? Beleza, então tá bom. O que Raabe faz? Ela vai lá e coloca lá o símbolo que os espias haviam falado para ela. E ele colocou lá um cordão. Tem aqui. É um cordão no 15, né? 2,15. Ela então os fez descer por uma corda da janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos. Não, é que não, Vanessa. Não. Mas é um cordão que ela colocaria na janela, que o povo de Israel reconheceria e não atacaria ela, nem a casa dela. E aí nós vamos falar sobre o que a mensagem dos mensageiros do Senhor que falaram para Raabe trouxe para ela: fé. Porque ela vai falar, volta lá no último que você abriu, Vanessa. Se não me engano é o 5, 2,5. 6, 7, 8, 9, 10. Aquilo que eles falam para Raabe, e Raabe responde para eles, tudo isso aqui, passa mais uma vez. E Raabe é imbuída de uma fé, porque ela sabe que o Deus de Israel era Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então isso trouxe fé para ela, ao coração dela. E a palavra ainda vai nos dizer que nesse momento que Raabe passa por essa situação, ela expressa a sua confissão de que não iria traí-los, mas que confiava que eles também
poupariam a sua família quando ela pendura um cordão na janela da sua casa. Então é a confissão de Raabe. E qual que era o desejo de Raabe? Salvar os outros, os 2 espias, e salvar a sua casa. Ela queria salvar os outros, por isso ela os acolhe, e queria também salvar a casa dela. E o seu desejo pela garantia da salvação, porque se ela saísse e fosse viver lá no meio de Israel, a bênção lá de Abraão, lá de trás, viria sobre ela também, porque ela estaria vivendo ali, junto com o povo de Israel, e a sua salvação seria definitiva, porque Jericó seria destruída. Então eu quero dizer para vocês essa noite o que? Com essa ministração, que por mais que, se nós nos desviarmos daquilo que Deus preparou para nós, o caminho que Ele preparou para nós, a consequência é toda sua. É toda sua. Se Deus preparou para você um caminho trilhado para você fazer, e você optar por seguir atalhos, o que você vai encontrar nesses atalhos, a consequência é toda sua. Deus não tem nenhum acordo ou algo, Deus não deve nada para ninguém. Se Ele falou para você, faça dessa forma, é dessa forma. Porém, se você sair do caminho, a consequência é toda sua. E os caminhos são de morte. Talvez você pense que, não, vou só desobedecer um pouquinho aqui a palavra, mas depois eu peço perdão ao Senhor. Talvez você não tenha tempo para isso. Talvez você não tenha tempo para pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. E você precisa entender uma coisa: quando Deus entra na nossa vida, quando nós temos um encontro com Jesus, nós precisamos entender que aquele batismo lá, que nós tombamos a pessoa dentro da água, nós levantamos a pessoa, refere-se a um novo nascimento. Se você, amado irmão, amada irmã, continua na mesma situação de quando você era do mundo, você tomou um banho de piscina. Apenas isso. Você tomou um banho de piscina. Se você, amado irmão, tem no seu coração, Senhor, eu vou desobedecer um pouquinho aqui, etc e tal. O desobedecer um pouquinho para Deus e desobedecer um tantão assim, é a mesma coisa. Pecado para Deus não tem tamanho, só um difere: blasfêmia contra o Espírito Santo. Só esse difere. Para Deus, o pecado mínimo que seja, a mentirinha mais boba do mundo, um mentirão, é a mesma coisa diante de Deus. Então, nós vemos aqui, e nós temos que aprender que às vezes a ajuda virá de onde você menos espera. Às vezes é o meu orgulho e a minha soberba que me impede de alcançar coisas grandes. Às vezes é o meu orgulho, a minha soberba, o meu eu, é que me impede de alcançar coisas grandes. Raabe era uma prostituta, mas o que Raabe alcançou? Salvação dela e da família dela. E lá na frente vai ter alguém que vai dizer o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então nós relembramos Raabe. Raabe tinha tudo para ser condenado e morrer junto com os outros. No entanto, ela e a família dela é salva por um ato de generosidade, de temeridade ao Deus de Israel. Quando nós confiamos em Deus e depositamos em Deus as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas frustrações, nós depositamos nele e fazemos isso: Senhor,
toma aqui, porque eu não consigo resolver isso aqui, eu não consigo mudar isso aqui, quando eu entrego a mudança. Mas tem gente, pessoas que fazem isso: ó Deus, toma aqui, mas na 2 minutos depois pega de volta. Deus só vai ter responsabilidade com você a partir do momento que você entender que Ele não vai se submeter à tua vontade, mas é você, por amor à palavra, por amor a Cristo, pela visão que o Espírito Santo vai te dar, que vai se render aos pés do Senhor em soberania. Não adianta nada você fazer mundos e fundos, porque é como eu disse sexta-feira aqui, Deus ele vai olhar para você como trabalhador e vai dizer para você: você já foi pago por isso. O que o rico Lázaro, quando o rico está lá no inferno, lá, o que ele fala para Abraão lá? Para Abraão, manda aí o Lázaro moer o dedo aí, eu estou com sede aqui. Não tem jeito não, quem está indo vem para cá, quem está indo vem para cá. Não, então manda ele lá avisar os meus irmãos lá e tal. Ele falou: opa, você recebeu em vida as melhores coisas, e para muitos as melhores coisas é o que é material. Só que aonde que Lázaro estava? No seio de Abraão, no paraíso. Ele estava lá, enquanto o rico estava queimando lá. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: por mais difíceis que as situações elas persistam em estar conosco, é preciso dar o brado de fé e de vitória. Se você não dar o brado de fé e de vitória, amado irmão, e entre esse brado de fé e de vitória, você precisa, antes disso, ser obediente totalmente ao que a palavra de Deus diz. Se você não for obediente à palavra, você é um anátema, ou seja, você é uma grande mentira. E aí, a minha pergunta hoje é: qual é a muralha que está impedindo você? Qual é a muralha que está na tua frente, que para você se torna intransponível? Qual é a muralha que, se você matar aí, não sei, pega lá. Qual é o grito que você tem dado diante das situações? É um grito de pavor? É um grito de terror? Qual é o grito que você tem dado? Você tem gritado e ido para cima dos seus adversários para aniquilar com eles, como o Senhor falou para fazer com Jericó? Ou você tem gritado de medo, de pavor? Eu conheço gente que é crente, que tem medo de fundo. De fundo não pode fazer nada com você. Esse aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Fica firme aí, irmãos. Acabou ainda não. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Passa um pouquinho, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados irmãos, eu pedi para que a frente aqui ficasse livre, porque nós, nessa noite, você tem a
você tem a oportunidade de poder gritar e jogar essa muralha por terra. O que eles fizeram? Eles rodearam 7 vezes. E o que estava tocando? Põe aí para mim. E a trombeta estava tocando longamente. Ela estava tocando longamente. 7 sacerdotes. Conseguiu não? A trombeta estava tocando. 7 sacerdotes com 7 trombetas feitas de chifres de carneiro. A trombeta estava tocando. E quando a trombeta tocou, ela ecoou, porque eram 7. E o que acontece naquele momento? Josué manda ao povo que grite. Isso é ato profético, para quem não entendeu ainda. Isso é ato profético, isso é para quem crê. Quem não crê fica sentado aí. Agora, quem crê que vai derrubar a muralha nessa noite, fica em pé. Quem crê que pelo teu grito de chamar o Senhor à existência aqui neste lugar, e você está ouvindo aqui a trombeta, é o som da trombeta. Se você crê, olha para a tua frente e vê a muralha na tua frente. É essa muralha aí que você vai jogar por terra agora. Ela não vai cair nem para frente nem para trás, ela vai desabar na sua frente. E você vai pisar sobre ela. Você vai entrar para dentro. Tudo aquilo que tem impedido você de servir ao Senhor com honestidade, com fidelidade, com alegria, com justiça, sendo justo com as pessoas, sendo feliz, porque a palavra do Senhor, amado, ela traz para aquele que serve ao Senhor felicidade. Ela não traz tristeza no teu coração, ela traz felicidade. Ainda que nós possamos sofrer alguma coisa, mas a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, e Deus é fiel e verdadeiro para mudar todas as nossas situações. Então, se você crê, agora declare em alto e bom som: Deus, é isso aqui que é a minha muralha, é isso aqui que tem me feito, não tem me feito progredir, é isso aqui, mas é em voz alta, não é aí cochichando não. Então grita aí e fala: Senhor, é isso aqui que tem me impedido. Isso é para quem crê, irmãos. Isso é para quem crê. Quem não crê não adianta, porque a palavra diz que eles gritaram. Eles não cochicharam não, eles gritaram. E eu estou dizendo para você, se você crê, grite e jogue por terra agora. Vai cair diante de você o muro, as muralhas intransponíveis que para você é incapaz de quebrar. O Senhor está aqui nessa noite. E Ele está falando para você: eu estou aqui. Assim como eu fiz lá em Jericó, eu faço aqui. Assim como eu salvei a prostituta Raabe, eu salvo você também. Mas quando eu sempre digo boca fechada, o Espírito Santo não age. A muralha está aí, na sua frente. E se você crê, dê o seu brado de vitória. Porque sem o seu brado você não vai levar. Sem o seu brado você não vai levar. Às vezes você grita, você chora, encolhido num canto e geme de dor. E grita de dor. E nessa noite o Senhor está dizendo para você: grita, grita, clama, fala: Senhor, é essa aqui, é isso aqui que está me prendendo, é a minha mente, é o meu caráter, é a minha personalidade. Eu tenho mentido, eu tenho sido um servo infiel, uma serva infiel. Se essa aí é a sua muralha, esse é o momento de você declarar.
Esse é o momento de você declarar. Agora, isso é um ato profético. É só para quem crê. Se você tem um pingo de dúvida, nem fique em pé, irmão. Se você tem dúvida de que o Senhor pode fazer o que Ele fez lá em Jericó na sua vida, como que você vai acreditar então que o Senhor te criou a imagem e semelhança dele? Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Se você, meu irmão, minha irmã, diante de Deus tem sido covarde, não queira colocar na conta de Deus os motivos da sua covardia. Não queira colocar na conta de Deus os motivos da sua fraqueza. Não queira colocar na conta de Deus o motivo de você não mudar. Você não muda porque na hora de você expressar aquilo que verdadeiramente precisa ser expressado, você desonra o nome do Senhor. Oh, decanta labaná, ribaná. Deus usou uma prostituta para salvar a vida daqueles espias, e através daquela mulher a casa dela inteira foi salva, e aquela mulher recebeu a salvação. Nessa noite é entre você e Deus. A palavra foi esmiuçada, a palavra foi pregada. Aleluia. O Senhor nos orientou a falar para você dar o teu grito de vitória, de libertação. Oh Deus, joga por terra, meu Deus, todas as muralhas, ó Pai, que me impedem de ser um servo ainda fiel ao Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, a minha vida é toda do Senhor, Pai. Não tem nada neste mundo que me atrai, ó Deus querido, nada material. O que eu quero viver são coisas espirituais para esta igreja, meu Pai, para esta parte do corpo de Cristo, coisas espirituais. Me ensina a buscar mais de Ti, Senhor. Esta é a muralha que eu preciso que o Senhor jogue por terra nessa noite. Oh, decanta labaná, ribaná, decanta labaná, ribaná, decanta labaná. Deus de poder, aleluia. Oh Espírito Santo, nos revista, me revista de autoridade, unção, poder e graça. Ah Deus, obrigado, meu Deus, porque eu sei que as estruturas do inferno estão sendo abaladas nesse momento, meu Pai, porque o mundo espiritual está movimentando, meu Deus. Oh, decanta labanai, ribanai, decanta labanai, aleluia. Sim, Pai, muito em breve nós vamos ouvir esse chamado aqui, ó Deus, e vamos para a glória, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ah, Senhor amado, graças a Deus. Obrigado, meu Deus, porque só o Senhor é Deus. Que o Senhor, para aqueles que creem, porque a palavra do Senhor fala: se creres, verás a glória de Deus. O Senhor não compactua com dúvidas, o Senhor não compactua com esse tipo de sentimento. Isso é coisa da alma. É a alma que traz essas dúvidas, é a alma que traz sentimentos rancorosos, é a alma que traz essas coisas, vai absorvendo essas coisas. Nessa noite você teve a oportunidade de se ver livre desta muralha.
Eu tenho falado aqui já há algum tempo. Você não tem que vir preocupado com o que você vai levar, você tem que vir preocupado com o que você vai trazer. E quando você traz uma adoração verdadeira, quando você crê na palavra, quando você pratica a palavra, quando você vive a palavra, alimenta da palavra, saboreia a palavra, lê a palavra, está inserido na palavra, vai se cumprir na tua vida, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Talvez você não entende. E eu vou falar uma coisa aqui. Ser crente não é para qualquer um não, meu irmão. Se fosse para qualquer um, estava o mundo inteiro dentro das igrejas vivendo do jeito que está. É por isso que nós vemos aí alguns lugares lotados de gente. É por isso que nós vemos aí pessoas cobrando absurdos e absurdos para pregar. É por isso que nós vemos aí palácios e mais palácios e aquela coisa. Só que é o seguinte, meus irmãos, a palavra do Senhor que é pregada com zelo, com amor, com autoridade e com intrepidez, ela gera frutos. Ela gera frutos. Ela gera frutos. Talvez você hoje jogou por terra o teu maior inimigo, o medo. Talvez você jogou por terra hoje o teu maior inimigo, a timidez, a covardia. Deus não se compraz com covarde. Para ser crente tem que ser carregador de cruz, irmão. Para ser cristão tem que ser carregador de cruz. É aquele que falou lá, ó, Senhor, eu vou. Porque Jesus não obrigou ninguém. Ele falou, se, ó, quer me seguir? Pega a tua cruz e siga-me então. Mãe. Você só segue alguém se você quiser. Eu nunca vi ninguém seguir o outro sem querer. Você só segue alguém se você quiser. Então que o Espírito Santo nessa noite, assim como Ele falou comigo na madrugada, nessa palavra, Ele tenha falado com você. Deus usa o improvável. Deus usa o improvável. Não é porque eu sou apóstolo dessa igreja, minha esposa é apóstola aqui, o pastor Wagner, é que só nós é que somos usados. Não, nós estamos aqui para te ensinar o caminho, para te mostrar o caminho. Agora o que vai acontecer no decorrer desse caminho depende de você, não depende de mim. O que o Senhor me determinou a fazer, eu estou fazendo, pregando e ensinando. Se você vai pegar o ensinamento, reter o ensinamento e praticar o ensinamento, aí é entre você e Deus. Já não é comigo mais. A minha parte, ela acabou aqui. Acabei de pregar, fazer o ato profético do Senhor, colocou no meu coração, o prato foi estendido para você. Se você comeu, amém. Se você não comeu, perdeu a oportunidade. É assim. E eu quero dizer para você, nem todo caminho te leva ao Senhor, não, viu? Tem muitos atalhos aí, que são atalhos de perdição. E tem um tanto de gente entrando por eles. E achando que vai saindo. E o atalho não é feio, não. O atalho é florido, bonito. A porta é estreita, viu, irmãos? Lembra disso. A porta para entrar no céu, ela é estreita. Ela não é larga, não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Queremos nessa noite, Pai, dizer que somente o Senhor tem total primazia na nossa vida. Pai, tudo na nossa vida tem que ser primeiro para o Senhor. Tudo que vamos fazer, os nossos pensamentos, o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Pai, não é a minha esposa que vai salvar, que vai me trazer a salvação. Não é o meu amigo que vai trazer a salvação. A salvação nos foi outorgada pela morte de Jesus na cruz. Então, meu Pai, nessa noite, nesse domingo, eu quero clamar ao Senhor e pedir ao Senhor: encha-nos com o Teu Espírito. Ó Deus, aquilo que estava para ser quebrado, que seja novamente alinhado.
aquilo que estava, meu Deus, para ser destruído nessa noite, caiu por terra. Ó Espírito Santo, como é maravilhoso estarmos na tua casa. Eu te agradeço, Pai, porque ainda existem, ó Deus, ainda existe um povo remanescente que vai morar no céu. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela alegria e a certeza da salvação. Espírito Santo, toma tudo nas tuas mãos, toma o teu lugar, e que nós possamos verdadeiramente sermos servos, porém livres em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Grande é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh Deus maravilhoso. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder ministrar a tua palavra. Obrigado por aprendermos, ó Pai, com a coragem de Raabe, pela fé de Raabe, pela confissão de Raabe. Obrigado por aprendermos com isso, Pai. Obrigado, meu Deus, por aprendermos que o Senhor é fiel, e a fidelidade do Senhor se mostrou nesse texto bíblico quando nada de ruim aconteceu à família de Raabe. Conhecemos ela como uma prostituta, e depois nós vimos ela como uma adoradora do Senhor. Obrigado, meu Deus. Glorificado e exaltado é o teu nome.